Olá, paz do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 5, vai nos contar a história de um homem chamado Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga e ele veio pedir o socorro de Jesus pela filha dele, que estava muito doente, estava ali à beira da morte. Ele vem pedir para que Jesus vá até a casa dele, colocar as mãos sobre a filha para que ela possa viver. E quando Jesus está indo, segue junto uma grande multidão. E ali tem a passagem da mulher do fluxo de sangue também. Aí depois, enquanto Jesus está falando com o povo ali, falando com a mulher, eis que chega e fala para Jairo que a filha dele já está morta, para ele não incomodar mais o mestre. E ali Jesus ouviu essa conversa e Jesus falou para ele, no versículo 36, fala assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa dos principais da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse com grande espanto, e mandou-lhes apressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Aleluia. A palavra do Senhor hoje vem nos falar a respeito de submissão, reconhecer quem tem poder para fazer algo em nossas vidas. Jairo, ele era um homem importante, ele era um dos principais da sinagoga. E, no entanto, quando ele se viu ali no aperto, ele entendeu que Jesus tinha poder para socorrer ele, que Jesus tinha poder para curar a filha dele. Então ele foi até Jesus e, ao chegar lá, ele se prostrou aos pés de Jesus. Porque quando nós estamos diante de um Deus tão poderoso, nós temos que estar prostrados, nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é quem manda em nós, e nós devemos reverência. Quando nós vamos orar, que muitas vezes nós dobramos nossos joelhos, né? Sempre que possível, é como devemos orar, de joelhos, reconhecendo ali a soberania do Senhor. Tem uns momentos que não dá para fazermos isso, tem pessoas que não conseguem mais se ajoelhar, ou às vezes está em um leito, está em uma situação que não tem como. Jesus recebe a oração da mesma forma, desde que o seu coração esteja quebrantado, que você esteja sendo humilde na presença do Senhor. O ajoelhar é só uma simbolização de humildade, mas a humildade tem que estar no coração. Não adianta eu me curvar diante do Senhor e estar com arrogância. Então nós temos que ter humildade perante o Pai. E ali, quando Jairo estava indo junto com Jesus e com aquela multidão, Jairo recebeu a notícia que a sua filha não estava mais viva. E ali Jairo já mudou o semblante dele. Mas Jesus falou, quando Jesus ouviu, Jesus já tratou logo de ir lá e falar: não temas, crê somente. E eu acredito que Jairo, naquele momento, ele acreditou nas palavras de Jesus, porque tem horas que, para a gente ver o nosso milagre, nós temos que crer. Por mais difícil que esteja a situação, temos que crer, temos que ter humildade, reconhecer o poder do Senhor e acreditar que Ele pode e Ele vai fazer
se é algo que ele quer. Como Jesus já estava indo, então Jesus queria curar aquela menina. Então, quando ele fala crê somente, Jairo com certeza se apegou a essas palavras e acreditou, porque as palavras do Senhor, ela não volta vazia. Uma vez que é lançada, ela vai e faz o que lhe apraz. Toda vez que você ouve uma palavra do Senhor, pode ter certeza que Deus vai te tocar de alguma forma, não é em vão. Então pare para ouvir, abra o seu coração, porque Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você no dia de hoje, e a palavra dele é: não temas, crê somente. Aleluia. Aqui quando Jesus tirou aquele povo que estava lá, né, quem estava seguindo ele, Jesus já não levou a multidão, levou só Pedro, Tiago e João, porque aquela multidão estava impedindo ele de seguir. Tem horas que nós estamos no meio do povo, no meio de outras pessoas, e nós temos que nos afastarmos. Nós temos que se afastar de algumas pessoas para que nós possamos continuar na nossa caminhada, continuar em busca dos nossos objetivos. Tem pessoas que só nos impede de chegar aonde Deus tem para nós. Então, afaste-se de todos aqueles que estão te impedindo de caminhar e siga em frente. Aqui, quando Jesus chegou, estava aquele alvoroço, todo mundo chorando, todo mundo desesperado. Quando ele pergunta por que elas estavam daquele jeito, e falou que a menina só dormia, eles riram dele. Olha que absurdo. Quando Jesus falou para Jairo, não temas, crê somente, Jairo creu. Aquele pessoal riu de Jesus, porque Jairo já conhecia o poder de Deus. Jairo acreditava que Jesus tinha poder para cura. Aquela multidão que estava lá rindo, aquele povo que estava lá, não acreditava, não conhecia Jesus e não acreditava nele. Por isso que deu risada. Mas Jesus provou através do milagre. Jesus provou para eles que eles sabiam por que ele estava falando e que a menina realmente estava morta, mas ele ia trazer a vida, ele ia ressuscitá-la, ele ia trazer novamente para o seio de sua família. Então, quando Jesus fala, creia, porque nada é por um acaso. Tudo que está na palavra do Senhor vai se cumprir na minha e na tua vida, quer nós ou não. Aquele pessoal não acreditou, aquele pessoal riu, não mudou o objetivo de Jesus, não mudou os planos dele. Independente da crença deles, Jesus foi lá e operou milagre. Mas o acreditar fazia diferença na vida do Jairo, porque ali era um tratado do Senhor com ele. Então ali fazia diferença para ele. Ele tinha que crer para que ele não viesse entrar no desespero e deixar a tristeza comandar a vida dele, porque a notícia que ele recebeu foi muito forte. Então, tem momentos que nós precisamos crer para ver o milagre. E tem momentos que, independente de nós crermos ou não, Jesus opera. Mas, aqui Jairo já tinha pedido socorro do Senhor. Jairo já tinha vindo até Jesus, já tinha orado, já tinha pedido, que muitas vezes nós fazemos isso, nós oramos, nós pedimos, e ali quando a gente está orando, a gente está naquela fé: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar, o Senhor vai liberar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai curar. Com o passar do tempo, a gente vai meio que se esfriando ali na fé e chega a duvidar. Mas se quando nós pedimos, Deus se agradou, Deus liberou a bênção. Quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor libera a bênção para nós. Só que aí tem um tratado na nossa vida para que a bênção chegue. E antes do Senhor nos entregar, Ele vai nos preparar para receber. E nesse processo, muitas vezes, a gente enfraquece na fé. Mas, como Deus já liberou, a bênção chega. A bênção chega na nossa vida. Mas quando você ajoelhar para orar, ore confiando. Quando você vai se colocar na presença do Senhor, creia que Ele tem poder para fazer. Ele também falou para Marta, quando ele pediu ali para tirar a pedra de Jairo, né, do Lázaro, quando Lázaro foi morto,
morreu, já estava sepultado há 4 dias, e quando Jesus chegou ali para poder ressuscitar ele, Jesus pediu para tirar a pedra. E a Marta falou para ele que ele já cheirava mal. E Jesus falou para ela: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então tem momentos que nós temos que crer para poder ver a glória de Deus. E é isso que o Senhor está nos falando hoje. Creia. Creia tão somente, independente do que está acontecendo em sua volta. Ponha os seus olhos, a sua fé em Jesus, em Deus, que Ele vai fazer. Ele tem poder para mover os céus e a terra ao seu favor. E Ele vai fazer para te abençoar. Amém? Esta é a palavra que o Senhor me deu hoje. Então, nos ajude a compartilhar para que a palavra do Senhor possa se multiplicar, possa chegar a outras pessoas, para que o Senhor possa abençoar também, da mesma forma que você será abençoado no dia de hoje com esta palavra. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.